Oi, gente. Eu sou a Carol, amiga da Renata. Ela vai indicar um filme pra vocês. O nome do filme é 100 metros. E eu acho que quem indicou pra ela, na primeira vez que ela assistiu, fui eu mesma. E esse filme significou muito na minha vida. Eu tirei muitas lições dele. Eu espero que pra vocês também seja muito bom assistir ele. E espero que vocês tirem algumas lições do filme e que o que eu vou compartilhar agora com vocês edifique a vida de vocês de alguma forma. Vamos lá. Final de novembro do ano passado, de 2019 no caso, eu perdi a sensibilidade da perna esquerda e do braço direito. E fora mais alguns sintomas que eu tive, eu precisei ficar internada e durante o meu internamento eu fiz vários exames e posterior ao meu internamento também. E dia 19 de março de 2020 eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. O que para mim foi uma surpresa, porque para mim era uma doença até então desconhecida e eu acho que para a maioria das pessoas é uma doença desconhecida, porque na verdade ela acomete um em cada 150 mil pessoas mais ou menos, então ela é considerada uma doença rara. Coincidentemente, esse mês é o mês de conscientização da esclerose múltipla e eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha história, o meu diagnóstico e como eu lidei com tudo isso durante essa quarentena, né? Que não tem sido fácil para ninguém. Eu acho que cada um com suas dificuldades, né? Tem pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam familiares, pessoas que estão isoladas totalmente, sozinhas, assim como eu, longe de parentes, longe das famílias, longe dos amigos. E eu vou compartilhar um pouquinho de vocês como foi tudo isso. Depois de 3 dias do meu diagnóstico, começou o isolamento para pessoas que tinham algum fator que agravasse, né, no caso de contrair o Covid. Então, eu já estava dentre essas pessoas de risco e eu precisei começar o isolamento. Eu moro sozinha em Curitiba, meus familiares moram todos em Santa Terezinha e então, assim, pra mim, nesses primeiros dias, assim, de isolamento, não foi nada fácil, porque além de eu ter um diagnóstico, né, eu ainda tinha que estar afastada das pessoas que eu amo. E eu gosto de falar, assim, que eu acho que eu não gosto muito de abraço, sabe? Fato. Mas eu precisava de uns abraços quando eu recebi o diagnóstico, desse contato físico, de sentir acolhida pelas pessoas, né? E pra mim, eu não tive a oportunidade de ter isso. Então, além de eu receber um diagnóstico, ainda eu tive que lidar com tudo isso praticamente sozinha, assim. É claro que nós, como cristãos, sabemos que sozinha nós nunca estamos, porque Deus sempre está conosco, mas é claro que Deus colocou as pessoas na nossa vida para exercer esse papel, né, de apoio e como eu acho que uma personificação mesmo do amor de Deus, né, nas nossas vidas. E o contato social pra gente é fundamental. Então, a primeira lição que eu tirei disso tudo é que realmente a gente precisa de pessoas por perto e a gente precisa conviver com pessoas. E parece um pouco estranho porque eu sempre fui muito autossuficiente. Pelo menos eu achei que eu fosse, né? Eu sempre fui muito independente, eu sempre fiz as coisas do meu jeito e eu aprendi um pouquinho que não é bem assim, né? E Jesus nos ensinou desde o tempo que ele estava na Terra que a gente precisa de pessoas. A pessoa mais autossuficiente que já passou pelo planeta foi Jesus, com certeza. E mesmo assim, ele ainda tinha as pessoas próximas. Então eu aprendi um pouco que a gente precisa da ajuda dos outros, a gente precisa viver em comunidade e a gente precisa um dos outros e isso não tem como a gente negar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, assim,
foi que a gente, como cristão, a gente acha que nunca vai passar por nada de mal nessa vida e o sofrimento não vai nos abalar. Só que acontece que vai. Eu sofri bastante no começo do meu diagnóstico, né? Por eu estar isolada e por ter que lidar com os pensamentos sozinha. Mas assim, eu vi que muita coisa, muita necessidade que eu tive durante esse tempo isolada do mundo, Deus supriu de uma forma tão incrível, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava reclamando aqui em casa que eu tava, tipo, com meus panos de prato muito velhos e eu queria comprar panos de prato novo e eu não podia nem sair de casa pra ir na loja. Então, naquela mesma semana, sem eu pedir nada pra ninguém, uma amiga minha trouxe os paninhos de prato, os novos, na verdade era pano de pia, de limpeza, né? Ela trouxe panos de prato aqui, ela falou, ai amiga, eu ganhei da minha sogra e eu não tô usando, né? Ela que fazia as minhas compras e tudo mais, né? E eu senti uma resposta de Deus tão grande assim, sabe? De que Deus realmente supre cada necessidade nossa. E eu fico tão maravilhada que outras coisas assim, que eu precisei parar de comer alguns alimentos e minhas amigas traziam aqui, deixavam na portaria sem eu precisar nem pedir, sabe? Eu só pedia pra Deus, assim, só pedia pra Deus. E as minhas necessidades foram sendo supridas de uma maneira tão incrível que hoje, eu contando assim, eu fico até meio retardada, assim. Porque às vezes a gente reclama tanto, né? E Deus responde cada oração nossa de uma maneira tão incrível. Basta a gente abrir um pouco a mente, abrir o olho e ver o que realmente Deus está fazendo cada dia da nossa vida. E se Deus não deixa faltar nem um pano de prato na minha casa, quem dirá as coisas grandes, né? Então, isso foi uma coisa muito incrível, assim, que ficou registrada na minha memória e eu queria compartilhar com vocês também. Vou falar um pouquinho da esclerose. A esclerose, ela é uma doença autoimune, que significa que o meu sistema imunológico funciona além do normal, ele funciona muito mais rápido ele tem a reação muito maior que as pessoas que não têm nenhum tipo de doença autoimune. E ele produz proteína em excesso. Então, essas proteínas que o organismo produz, elas acabam entendendo que os meus neurônios, no caso de quem tem esclerose, os meus neurônios são agentes nocivos ao meu corpo. Então, essa proteína acaba danificando uma parte do meu neurônio. Então, onde afeta, ela causa danos. No meu caso, foram danos na sensibilidade, mas tem pessoas que essa proteína agride os neurônios visuais, ópticos no caso, né? Então as pessoas perdem a visão, as pessoas perdem o movimento. E eu acho que também essa doença está muito associada com pessoas em cadeira de roda, assim, porque muitas pessoas perdem realmente o movimento e se elas não são tratadas a tempo, é irreversível. Então, muitas pessoas que demoram para ter o diagnóstico, elas ficam com danos que provavelmente nunca mais eles possam ser reparados na vida. E eu acho que também eu sou muito grata a Deus, porque geralmente a pessoa leva um ano e meio para ser diagnosticado, até mais às vezes, e no meu caso eu levei 4 meses para o meu diagnóstico, de novembro a março. Então as minhas lesões estão no início, então a doença tá bem inicial, assim, então eu vou poder tratar bem direitinho e o que vai garantir talvez uma qualidade de vida melhor para mim. E outra coisa assim que eu queria compartilhar, eu acho que o vídeo tá ficando comprido, eu acho que vocês consigam, eu espero que vocês consigam assistir até o final, porque eu gosto de falar, gente, então me perdoem. Mas outra coisa também que eu lembro assim, que eu trago na memória da doença foi no dia que eu fui diagnosticada. Eu tava sozinha, na verdade eu fiz todo o meu diagnóstico sozinha, né? Porque como eu disse, minha família tá toda em Santa Terezinha.
Então, eu fui sozinha na médica apresentar os meus exames e quando ela disse que eu tinha esclerose, como no hospital eu já tinha tido mais ou menos uma prévia do que poderia ser o diagnóstico, eu dei uma lida antes, uma pesquisada, né, no Google e apesar de que eu não sugiro que ninguém faça isso, porque o Google vai apresentar as piores condições possíveis e não é bem assim. Hoje a doença já está mais avançada na questão de tratamento e então a gente tinha pesquisado um pouco, mas eu sabia que eu teria algumas limitações, né? E quando eu saí do consultório, eu entrei no meu carro e eu fiquei chorando cerca de 1h30 ali e pensando que a minha vida nunca mais seria a mesma. Foi complicado, assim, porque a gente tem planos, a gente cria ideais para... Aliás, ideais não, a gente cria objetivos na nossa vida e eu sempre fui uma pessoa muito de correr atrás do que eu quero e eu imaginar que eu poderia ter alguma limitação para conseguir os meus objetivos foi algo muito triste, assim, sabe? Mas isso levou algum tempo só até eu entender que o meu diagnóstico realmente serviria para edificar a vida de outras pessoas. E isso parece um clichê, sabe? Principalmente no mundo cristão, né? Eu sou eu sou cristã também, desde os 7 anos de idade eu me converti. E então a gente ouve muitas frases clichês, né? Mas eu acho que a partir do momento que Deus coloca situações na nossa vida que a gente precisa viver realmente aquilo que Ele quer para nossa vida, as coisas se tornam muito mais claras e muito mais reais, assim. E em nenhum momento eu posso dizer que as promessas de Deus deixarão de ser cumpridas, porque não, elas não deixarão. E eu sempre pedi muito a Deus, sabe, que a minha vida, onde eu estivesse, fosse para realmente mostrar a luz de Deus no mundo, sabe? Eu sempre pensei em que eu quero ser uma pessoa diferenciada, uh, independente do lugar que eu esteja, no trabalho ou numa roda de amigos, eu quero levar o amor de Deus da minha forma, da forma com que Deus me mostra que eu devo agir ou que eu devo falar. E eu sempre peço para que Deus me use nas pequenas coisas, sabe? Então eu acredito que esse diagnóstico seja para edificar a vida de outras pessoas, sabe? E em nenhum momento eu vou dizer que tem sido fácil e que fosse uma coisa que eu quisesse. Mas assim, eu também não vou deixar de usar a minha vida e tudo isso para ligar a Deus e para mostrar que cada situação da minha vida Deus vai ser glorificado. Igual eu falei, parece um clichê, mas não, realmente, ele vai. E esse vídeo é um pouco de prova disso, sabe? Se eu não tivesse isolamento, se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, talvez não teria tanto significado na vida de outras pessoas, sabe? Mas eu acho que a lição que eu quero deixar para vocês, e já vai dar quase 15 minutos de vídeo aí, me perdoem, porque eu gosto de falar mesmo, é que, em primeiro lugar, nós somos dependentes de outras pessoas, mas acima de tudo, nós dependemos de Deus, em todas as áreas da nossa vida. E se você está com dificuldade financeira por causa do isolamento, por perda de emprego, ou se você está com alguma dificuldade na sua família, ou em qualquer área da sua vida, sabe? Nada foge do controle de Deus. Deus está acima de todas as coisas e Ele vê realmente cada lágrima nossa, cada pedido nosso, por mais pequeno que seja, para Deus não é irrelevante. A nossa vida não é irrelevante e nós somos autossuficientes, sim, em algumas coisas, mas no geral, Deus é que rege a nossa vida. E em segundo lugar, eu acho que nós não devemos perder a fé, porque eu acho que nesse momento
onde há tantas incertezas e tanta falta de esperança. Eu acho que todo mundo, a maioria pelo menos, não consegue enxergar coisas boas, sabe, com tudo isso que está acontecendo. Mas se a gente ficar focando nessas coisas ruins e na falta de esperança, a gente não vai conseguir enxergar as pequenas coisas que Deus já está fazendo, que já tem feito na nossa vida todos os dias, por mais que sejam coisas pequenas, sabe? Mas Deus já tem feito. Então, que nós consigamos ter olhos voltados para Deus e na esperança que Ele nos dá cada dia. E eu espero que esse vídeo, eu acho que eu nem falei muito do filme, mas eu vou deixar vocês assistirem e tirar as conclusões de vocês. E eu acho que a mensagem principal disso tudo é que nós não percamos a esperança, porque Deus age na vida de cada um de uma maneira diferente. E eu acho que se nós somos chamados cristãos e nós somos exemplo de Cristo na Terra, a gente tem que usar os nossos sofrimentos para realmente mostrar que Deus rege a nossa vida e que os nossos sofrimentos são para nós edificarmos a vida de outras pessoas, assim como Deus sofreu, Jesus sofreu na cruz por nós. Eu acho que nós devemos olhar, eu acho que nem o sofrimento que a gente passa aqui na Terra é maior do que o que Cristo fez na cruz, realmente impossível, não tem nem como comparar nada, mas que os nossos sofrimentos são momentâneos e que, acima de tudo, nós possamos saber usá-los para realmente impactar a vida de outras pessoas de qualquer forma. E eu espero que todos fiquem bem após essa quarentena. Desculpa o vídeo, ele é um vídeo caseiro, então eu não sou nenhuma blogueirinha. Então eu espero que vocês consigam assistir esses 17 minutos infinitos até o final e consigam extrair algo de relevante para a vida de vocês e que vocês consigam impactar a vida de outras pessoas de uma forma sobrenatural e que nós possamos ser dignos realmente de ser chamados cristãos e ser dignos de ser a imagem de Cristo na Terra agora, sabe? Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. E assistam o filme, não deixem de assistir, tá bom? Obrigada. Tchau.